Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje vamos implementar um login em uma aplicação PHP utilizando as APIs de identidade do Google. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, a ideia do vídeo de hoje é implementar uma aplicação bem simples aqui em PHP que vai utilizar aquele botão de login social com o Google para criar a sessão do usuário nessa aplicação. No vídeo de hoje a gente vai usar o SDK do Google para fazer a autenticação, do token do usuário e por isso a gente vai precisar do Composer. Então bora começar criando o Composer.json e a estrutura do projeto. E antes que eu me esqueça, já trouxe aqui um arquivo index.php, ele tá vazio, galera, não tem nada dentro dele, foi só para carregar aqui alguma coisa no navegador e não ficar aquele erro ali de nenhum index encontrado nessa pasta, beleza? Então vamos criar aqui o nosso Composer, então vou criar aqui Composer.json e aqui dentro, galera, eu vou definir o nosso projeto, o name dele vai ser wdev/login Google, beleza? Aqui eu vou colocar o autoload das classes com a PSR4, então PSR4, e vou criar aqui o namespace app com a maiúsculo e duas contrabarras aqui no final, referenciando a pasta app, tudo minúsculo com uma barrinha aqui no final. Beleza? Vou salvar aqui, salvei, vamos executar agora o Composer install. Composer install. Rodou aqui e já criou pra gente, galera, a pastinha vendor do nosso composer.lock, beleza? Já tínhamos aqui o index.php, se quiser já criar no seu projeto também, pode deixar ele em branco aí por enquanto, beleza? E aqui, galera, a gente falou pro Composer que a gente teria uma pastinha chamada app, que vai guardar as nossas classes, então vamos criar essa pastinha app. E ainda seguindo na estrutura do projeto, a gente vai criar uma outra pasta chamada includes. Dentro dessa pastinha includes, galera, a gente vai colocar alguns arquivos que serão incluídos dentro do nosso index ali, como o header, o footer, o formulário de login, a indicação do usuário logado também. Tudo isso a gente vai criar dentro desses includes aqui, dessa pastinha includes aqui, para ficar mais fácil da gente trabalhar aí dentro da nossa aplicação, beleza? Então, aqui no nosso index, agora a gente vai começar a colocar um conteúdo nele, beleza? Eu vou colocar, abrindo o PHP aqui, já vou carregar o autoload do Composer, então vou até comentar aqui, autoload de classes do Composer, beleza? Do Composer aqui. E aqui abaixo já vou colocar aqui o nosso require apontando para dir, o nosso diretório atual aqui. A gente vai passar vendor e depois autoload.php. Dessa forma aqui eu já tenho o nosso autoload de classes carregado e eu já posso aqui executar no nosso projeto, beleza? E aqui, galera, eu falei que a gente vai ter alguns arquivos dentro dessa pastinha includes, então já vamos criar eles aqui. Vou criar um arquivo chamado header.php. Depois eu vou criar um outro arquivo chamado footer.php. Vou criar um arquivo para o nosso formulário de login. Vou chamar ele de login.php. Beleza? Com esses três caras aqui a gente já consegue trabalhar legal. E para isso eu vou escrever um conteúdo neles aqui, galera, como login. Beleza? Vou salvar. Aqui como footer. Vou salvar também. E aqui no header eu vou salvar como header também, beleza? Salvei esses três aqui e aqui dentro do nosso index a gente vai colocar esses caras aqui como include, beleza? Então aqui eu vou colocar um comentário que é o header, o cabeçalho da nossa página, beleza? E eu vou colocar aqui include, dir, nosso diretório atual também. Aqui eu vou passar a pastinha includes, depois eu vou passar o nosso header aqui, header.php. Eu já vou duplicar esse cara aqui, galera, só para ser a nossa estrutura aqui do login e também do nosso footer, As estruturas aqui são bem parecidas, E a gente vai utilizar esse mesmo modelo aqui de includes. Então aqui o segundo é o nosso formulário de login, eu vou chamar de corpo da página, Corpo da página, porque ele vai ser alterado. Quando o usuário não estiver logado, a gente tem que exibir o formulário de login. Quando o usuário já estiver logado, a gente tem que exibir a página administrativa aí do nosso painel, da nossa aplicação, beleza? Então vou chamar de corpo da página e vou carregar diretamente o login aqui por enquanto, porque a gente não tem esse usuário logado ainda. E aqui no final a gente vai colocar um footer, beleza? Aqui é o nosso rodapé, vamos chamar aqui o nosso footer. Beleza? Carreguei esses três caras aqui e também o nosso autoload do Composer. Vamos testar aqui no navegador só para ver como que tá. Vou atualizar aqui.
Então ele carregou aqui, galera, header, o login e o footer. Então esses três caras aqui estão carregando e a gente já pode colocar conteúdo dentro deles aqui. E galera, para a gente não perder tempo aí com o layout do projeto, né, colocando o CSS aqui no nosso front-end, a gente também vai utilizar o Bootstrap no vídeo de hoje. Então vamos acessar aqui o site getbootstrap.com e a gente vai clicar aqui em Get Started para a gente pegar o nosso template inicial da página aqui, já com os carregamentos do CSS e JS aí do Bootstrap, beleza? Vou copiar aqui até o body, tá? Até o comecinho do body aqui, desse layout, e vou colar aqui no meu header, beleza? No header aqui eu vou substituir o conteúdo dele. Beleza? Salvei aqui, e aqui dentro a gente vai colocar algumas classes e algumas divs diferentes, só que por enquanto a gente vai deixar assim, beleza? Aqui depois eu volto pro Bootstrap aqui e vou copiar até esses scripts comentados aqui, para caso você queira colocar esses scripts opcionais no seu projeto, eles já vão estar lá, beleza? Copiei aqui e vou voltar aqui e colar no nosso footer, beleza? Colei aqui no footer, vou só ajeitar o alinhamento aqui desses itens, beleza? E aqui a gente já tem aí o nosso projeto iniciado já, com todos os dados do header e do footer já colocados. Se a gente atualizar agora o projeto, ele vai ter aqui um título na página, né? E aqui o nosso login já ficou com uma fonte um pouquinho melhor, né? Então o nosso header e o footer foram implementados, só que agora falta a gente implementar esse meio aqui do nosso login, beleza? Só que agora a gente vai lá no nosso header para complementar as classes aqui que estão faltando aqui nesse cara, para a gente deixar o nosso projeto um pouquinho mais bonito e já partir para a implementação com a documentação do Google. Então aqui, galera, a gente vai colocar algumas classes do Bootstrap que são bg-dark para a gente deixar o fundo escuro da aplicação, e se o fundo está escuro, o texto tem que ser claro, então a gente coloca text light, beleza? Agora o texto é branco e o fundo aqui vai ser escuro da nossa aplicação. E aqui abaixo, galera, a gente vai colocar uma div que vai ser um container aí dentro, né? Um container de dados, onde a gente vai centralizar todo o conteúdo da página ali. Então eu vou colocar div class. Aqui eu vou colocar como container, beleza? Que é uma classe do Bootstrap também. E agora a gente vai aplicar algumas classes relacionadas ao display flex, né? Ao flex layout. Então a gente vai colocar o seguinte: flex para ligar aí o display flex. A gente vai colocar flex column para que a direção, né, desse nosso conteúdo da div aqui seja em coluna, né, ou seja, um item abaixo do outro. A gente também vai colocar o align items center para centralizar horizontalmente esses nossos itens aqui dentro, e um padding também eu vou colocar p-5, né, uma classe aqui do Bootstrap de intensidade 5 do padding, então ele aumenta aí o padding do nosso projeto e vai distanciar um pouquinho aí da parte de cima também da nossa aplicação, beleza? Eu não vou fechar esse nosso arquivo aqui, eu não vou fechar essa div, na verdade, dentro aqui desse meu header, eu vou fechar ali no footer, para que essa div possa englobar todo o conteúdo da minha página, beleza? Então vou fechar ela aqui em cima, beleza? Já estou fechando a minha div aqui e aqui eu estou abrindo ela. Vamos atualizar aqui para ver o que aconteceu no nosso projeto, né? Vou atualizar aqui. O nosso fundo já ficou escuro, nosso padding foi aplicado aqui e o nosso texto já ficou claro aqui também e centralizado na página, galera. Então já está super legal aqui para a gente aplicar esse layout do login. E aqui no login, galera, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu abrir o arquivo de login aqui, a gente vai colocar um H1 aqui nessa página, a gente vai colocar login com Google, wdev, beleza? E aqui abaixo a gente coloca um parágrafo aqui, só para a gente escrever um texto aqui para ter mais conteúdo nessa página. Então, utilize sua conta Google para fazer login neste site. Beleza? Vou fechar aqui o meu parágrafo, beleza? Vou salvar e vamos ver como que está aqui o nosso projeto, vou atualizar. Olha que massa que ficou, galera, login com Google wdev, utilize sua conta Google para fazer login nesse site. A gente já colocou aqui 2 elementos de texto aqui, ficou super bacana a nossa página, só que está faltando aqui o nosso botão aqui realmente do Google, né, galera? Então, agora a gente precisa colocar esse botão de login dentro da nossa página e para isso a gente vai começar a olhar a documentação do Google, beleza? Então aqui, galera, eu vou abrir aqui a documentação do Google, o link aqui dessa documentação está aqui na descrição do vídeo e a gente vai utilizar a API de identidade do Google para fazer essa consulta dos dados do usuário e o login aqui dentro da nossa aplicação. Beleza? Aqui, galera, dentro do menu lateral a gente tem botão fazer login com o Google e é esse cara que a gente vai implementar. E aí a gente vai colocar aqui, ó, exibir o botão fazer login com o Google. Nesse cara aqui já tem uma indicação de como vai ficar mais ou menos aí o layout da nossa aplicação. E aqui abaixo, galera, tem uma implementação HTML desse botão, né? Então aqui, galera, a gente coloca aqui dentro do body mesmo e a gente vai copiar desde o script até essa div aqui, beleza? Vou copiar aqui e vou colar dentro do nosso projeto aqui, beleza? Abaixo do meu parágrafo. Colei aqui,
beleza? Vou só alinhar um pouquinho, beleza? Vou salvar e vou testar no navegador, galera. Vamos testar lá para ver o que ele vai fazer. Vou atualizar aqui. Olha que massa, galera, que ficou, já apareceu aqui o botão fazer login com o Google, só que se a gente clicar, galera, ele não vai funcionar, porque a gente ainda tem que criar o nosso Client ID lá dentro das configurações do Google Cloud, beleza? Então aqui ele nem vai carregar, vai ficar só essa tela em branco, né? E aqui a gente vai ter que configurar o nosso aplicativo dentro do Google. E uma coisa que eu percebi, galera, ainda está com Hello World aqui no título, então vamos trocar isso aqui, vamos colocar aqui login com Google, e hífen wdev, beleza? Vamos salvar aqui. E galera, agora a gente vai lá para o console do Google para a gente criar a nossa aplicação e também obter o nosso Client ID, né? E se a gente olhar aqui, galera, no nosso login, o nosso Client ID ele deve ser colocado aqui. A gente tem que colocar o código que o Google gerar aqui dentro e aí a gente já vai conseguir fazer a nossa aplicação funcionar utilizando o login do Google, beleza? A gente também tem que configurar aqui o login URI, né? Essa URL que vai ser chamada depois que o nosso login for feito, né? Ele vai enviar um post para essa URL. Mas por enquanto vamos configurar aqui o Client ID, depois a gente configura esse cara aqui. Beleza? Então vamos lá no console do Google, então já estou com ele carregado aqui. Galera, eu já tenho um projeto criado aqui para o vídeo de hoje, mas se você quiser criar um projeto novo, basta conectar aqui em console.cloud.google.com e clicar aqui em novo projeto. Daí você dá um nome para o seu projeto e aí ele já fica aqui disponível para você utilizar. Né? Aqui eu vou utilizar o wdev Video, que é um projeto que eu acabei de criar para o vídeo de hoje, tá? E para a gente iniciar aqui, galera, a gente precisa clicar aqui em ir para a visão geral das APIs, beleza? Entrando aqui nessa tela, galera, a gente tem aqui credenciais e tela de permissão OAuth, beleza? Aqui a gente vai precisar configurar primeiro a tela de permissão aqui e depois a gente vai criar as credenciais, que aí sim a gente gera o nosso Client ID. Beleza? Vamos aqui na tela de permissão OAuth. Beleza? A gente vai definir alguns dados. Aqui a gente pode definir como interno ou externo, né? Como eu não tenho uma organização dentro do Google Workspace, eu não posso usar esse tipo interno aqui, só posso usar o externo. O externo é para quando eu quero conectar outras contas que não estão dentro dessa mesma organização. Já para o interno é quando eu quero conectar apenas contas que estejam dentro dessa organização. Um grupo de e-mails específico dentro do Google, né? Então a gente vai usar o externo, que é o padrão aí para login em sites, né? Como você não conhece os e-mails aí que vão conectar. E a gente vai criar esse cara aqui como externo, beleza? Aqui eu vou definir o nome como login wdev. Aqui eu vou colocar o e-mail do canal wdev, né? Não vou preencher o logotipo aqui e também não vou preencher os links das políticas de privacidade, né? A página inicial do aplicativo. Só que se você for publicar esse login aqui em produção, realmente para utilizar em produção no seu site, é bem importante que você preencha todos os dados aqui, beleza? Não precisa preencher aqui os domínios autorizados. E aqui eu vou colocar o e-mail aqui do canal, então canal wdev@gmail.com, beleza? Vou salvar aqui e continuar. A próxima tela aqui dos escopos, a gente não precisa preencher nenhum dos escopos aqui adicionais, que a gente vai precisar apenas do escopo da conta, né? E aqui a gente vai salvar e continuar. E aqui, galera, a gente precisa definir usuários de teste. Por quê? Por ser um aplicativo externo, ele fica em modo de teste até que você publique esse aplicativo. Todos os usuários que estiverem cadastrados aqui dentro podem utilizar esse login. Os usuários que não estiverem dentro desse teste aqui não podem utilizar esse login. Beleza? Então eu vou colocar aqui para adicionar um novo usuário e aqui eu vou colocar o e-mail do canal, né? Então canal wdev@gmail.com. Beleza? Vou salvar aqui, né? Vou adicionar esse e-mail aqui e ele vai ser o único e-mail adicionado nessa conta aqui, né? Nessa conta que a gente está utilizando. Vou salvar e continuar. E agora tem aqui um resumo do aplicativo, dos escopos, da quantidade de usuário, né? E agora a nossa tela de permissão OAuth ela está configurada, né? Então aqui a gente já pode ir para credenciais, beleza? Então vamos para credenciais e aqui a gente vai criar uma credencial do tipo ID do cliente OAuth. Então a gente vai criar o nosso Client ID. Beleza? Para isso, então, eu vou clicar aqui em criar credenciais, vou entrar aqui em ID do cliente OAuth. Aqui eu vou selecionar o aplicativo que eu quero utilizar, né? Agora o aplicativo que a gente vai utilizar é um aplicativo da web, beleza? Aqui o nome a gente vai colocar login wdev também, beleza? E aqui a gente precisa colocar os domínios, aqui as origens JavaScript que vão ser autorizadas, né? Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, http://localhost. Galera, é muito importante que você preencha os domínios aqui, tanto o seu local quanto o seu domínio de produção, no momento da criação desse cliente OAuth aqui. Por quê? Porque esse cara aqui pode demorar um pouquinho para atualizar se você fizer uma edição depois da criação aqui.
tá? Então aqui ele já vai ficar como localhost, né? Eu vou adicionar esse localhost aqui. E eu apertei Enter aqui, ele já até criou o nosso aplicativo, galera. Então assim, a gente já criou aqui esse Client ID e aqui a gente tem o nosso código aqui, galera, para utilizar dentro da nossa aplicação. Esse código aqui está disponível nessa pop-up e também está disponível aqui nesse lugarzinho aqui, nessa coluna ID do cliente, beleza? Então acabei apertando Enter ali antes da hora, mas ele cadastrou o nosso login aqui e a gente já pode configurar na nossa aplicação. Então voltando aqui para o nosso editor, galera, eu vou colar aqui nesse lugar aqui onde tem o nosso Client ID aqui de exemplo, eu vou colar o código que a gente acabou de copiar, beleza? E agora, galera, o nosso login pode já começar a funcionar. Então ele vai abrir a nossa telinha, ou ele deve abrir a nossa telinha com os dados ali desse login, beleza? Vou atualizar aqui essa página. Aqui ele tem fazer login com o Google, vou abrir aqui. E aqui, galera, ele já abriu aqui, escolha uma conta para logar aqui no login wdev. Olha que legal, galera. Então ele já abriu aqui pra gente. Porém, tem um detalhe que a gente ainda não fez, que é configurar essa URL aqui, ó, essa URL de login. O que acontece com essa URL? Depois que o nosso código aqui ele é aceito, que o nosso token é gerado, ele vai redirecionar para essa URL enviando uma atualização do tipo post, né? Uma requisição do tipo post. Então ele vai enviar para a gente um token JWT para essa URL e a gente vai consultar esse cara dentro das APIs de identidade do Google para obter os dados do cliente, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse cara aqui e a gente vai colocar http://localhost barra, agora a gente tem que colocar qual que é a nossa URL, então aqui é barra login Google, o meu projeto é barra login Google e eu vou colocar aqui barra login.php. Beleza? Vou salvar aqui e galera, esse login.php não existe, então a gente vai criar ele aqui, então new login.php. E aqui dentro a gente vai colocar, vou abrir o PHP aqui e vou dar um debug aqui, galera, no post, em tudo que vier no post desse cara aqui pra gente, beleza? Então vamos executar aqui esse carinha aqui, já autorizando, né, já enviando a autenticação, né, e aí assim a gente já vai receber os dados aqui dentro desse login.php. Beleza? Vou atualizar aqui a página, galera. Atualizei a página e a gente vai criar agora o nosso login. Vou executar aqui, vou selecionar a conta do wdev e vou confirmar que eu quero sim acessar esse aplicativo aqui. Então vou atualizar. Enviou aqui para login.php, galera, e olha que legal, ele enviou para a gente um índice credential e também um CSRF token, né, que é um token de segurança aqui do post que a gente vai precisar validar aqui dentro do projeto. E esse cara aqui que tem a credential, ele é um JWT que a gente vai utilizar para bater nas APIs de identidade do Google e obter os dados desse usuário, beleza? Então aqui ele já chegou, né, os dados que a gente precisa trabalhar aqui já chegaram dentro da nossa aplicação e agora a gente precisa fazer as validações necessárias aí para obter os dados desse usuário. E para isso então, galera, a gente vai voltar aqui na documentação do Google, que a gente veio para a segunda parte aqui, que é a validação do lado do servidor, galera. E para isso a gente vai vir aqui em tópicos avançados, verifique o token de ID aqui do Google do lado do servidor. Nesse cara aqui, galera, ele já faz as duas validações necessárias. A validação do CSRF token, que é a validação ali se esse post realmente foi feito pelo botão do Google, né? Ele cria um cookie e também envia um post aí com um código. Esse cookie chama g_csrf_token e também o post tem um índice com esse mesmo nome aqui e os dois tem que ter o mesmo valor, galera. Esse valor é aleatório, é gerado toda vez que a gente clica ali no login, né? Que a gente envia aí o post desse login com o botão do Google, né? E a gente precisa validar se esse cara aqui veio no post, se esse cookie existe e se os dados deles são iguais, né? Eles precisam ser iguais para validar essa postagem, né? Essa publicação. Depois a gente precisa validar o ID, né? O token de ID realmente do usuário, que é onde a gente vai obter os dados desse usuário, né? O e-mail, o nome, até a foto de perfil a gente consegue trazer aqui dentro desse token, né? Então, galera, vamos fazer primeiro aqui essa primeira validação, que é a validação do cookie, né? Aqui não está em PHP, né? E a gente vai fazer a validação do cookie utilizando PHP, beleza? Então, vamos lá para o nosso arquivo aqui, login.php, né, galera? Login.php. Esse cara aqui dentro de includes não é o arquivo que a gente vai editar, já vou fechar ele, o footer e o header também. Vou fechar aqui o index e vou deixar aberto somente esse login.php da raiz do projeto aqui, beleza, galera? A gente vai fazer aqui dentro, galera, algumas validações e a primeira é se o nosso post com o CSRF token existe e também se existe o post da credential, né? A gente vai validar aí os campos obrigatórios desse post. Então, eu vou colocar aqui um comentário, verifica os campos obrigatórios, né, do nosso post aqui,
Beleza? E aqui embaixo a gente vai colocar if, se não tiver setado, né, vou negar isso daqui, então if e set. Aqui eu vou colocar o nosso post e coloco aqui o credential. Beleza? Se não existir credential aqui dentro, a gente não pode continuar. E também se não existir o nosso CSRF token aí, né, enviado pelo Google, beleza? Opa! Aqui vou copiar e vou colar aqui na frente, beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ou se não existir credential ou não existir o G_CSRF_token, se não existir esses caras aqui, um desses caras, né, não existir, a gente vai retornar lá para home, então a gente vai colocar um header aqui, location, e a gente vai mandar lá para index.php. Beleza? Se você quiser colocar até uma mensagem de erro aí no seu projeto, pode ficar super à vontade para aplicar, beleza? Se esses caras aqui não existirem, a gente vai redirecionar esse usuário para home. Se passar, ele vai chegar aqui dentro e eu vou até colocar um debug aqui, galera, com os dados do post novamente para a gente fazer um teste aqui de como isso aqui vai estar funcionando, beleza? Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui no nosso teste, vou voltar para a página inicial. Beleza? Atualizei aqui e eu vou logar agora com o Google novamente, beleza? Como eu já loguei uma vez, aparece aqui o e-mail já aqui no fazer login com wdev aqui, então vou clicar, aparece aqui a conta novamente, beleza? Seguir, apareceu o meu post aqui. Só que se eu acessar sem enviar o post, sem enviar esses dados de credential e o nosso CSRF token, se eu der um enter aqui, ele volta para home pra gente, porque eu não tenho os dados do post. Então essa validação aqui, galera, ela tá funcionando, né? E a outra validação que a gente precisa fazer com esses dados aqui é se esse token aqui enviado, né, se ele bate com o cookie que a gente tem dentro da aplicação. Então a gente vai pegar os cookies aqui dentro da aplicação, né? Então aqui eu vou pegar o cookie CSRF, beleza? Cookie CSRF. E aqui eu vou pegar, criar uma variável mesmo, vou chamá-la de cookie apenas, beleza? E vou pegar aqui o nosso cookie da aplicação, beleza? Nosso cifrão aqui, underline cookie. Aqui dentro eu vou passar o mesmo nome aqui do meu post, beleza? Vou copiar aqui, vou colar aqui dentro, beleza? Se ele não existir, vou até colocar o null coalesce aqui. Se ele não existir, vai ser vazio, beleza? Coloquei aqui, eu vou dar até um debug nesse cookie aqui pra gente ver o que ele tá trazendo pra gente, né? Deixa eu deixar aqui o cookie. Eu até vou colocar os dois, né, galera? Acho que foi legal pra gente ver se os valores estão batendo, né? Então vamos colar aqui. Vou colocar aqui o meu post também. Beleza? Vamos voltar aqui para o projeto. Vou logar novamente. Vou colocar aqui o wdev. Aqui então ficou a nossa credential aparecendo. Acho que eu coloquei um exit aqui. Coloquei um exit aqui. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Vou voltar para o meu login aqui e vou enviar o login novamente. Agora apareceu, galera. Tenho aqui o meu post chegando aqui com esse valor e é exatamente o mesmo valor que ele está sendo carregado aqui no meu cookie, galera. Então, eu preciso validar se esses dois caras são iguais. Visualmente aqui já dá para ver que são iguais, mas eu preciso validar dentro do código também. Beleza? Então, aqui o que a gente vai fazer, galera? A gente vai colocar um outro if aqui e verificar se o post aqui do meu formulário, né, esse post aqui desse token, deixa eu copiar esse token aqui e colar aqui, se esse token aqui é diferente do meu cookie aqui que a gente acabou de receber. Se ele for diferente, a gente vai voltar o cara para home também, né? Então vou colocar aqui, verifica o valor do cookie e do post para o CSRF. Beleza, galera? Vamos ver aqui. Então eu vou retornar ele para home se forem diferentes. Vou copiar então essa estrutura aqui. E aqui, galera, a gente já tem a nossa validação do cookie pronta, né? Então aqui a gente já tem a primeira parte aqui que o Google nos pede aqui na documentação, esse item de número 1 aqui da validação desse token dele aqui. Beleza? A segunda parte é obter a validação do token de ID. Esse token aqui é aquele JWT do Credential, né? Esse cara aqui. E que a gente vai obter esses dados do usuário, né? Vai obter todos os dados do usuário com base nele, utilizando ele para autenticar nas APIs do Google, né? E aqui, galera, deixa eu abrir aqui o exemplo em PHP. E ele já passa aqui pra gente o SDK aqui do Composer, né? Que a gente pode baixar pelo Composer. E aqui como a gente vai obter esse carinha aqui, né? Como a gente vai consultar aqui essa informação dentro das APIs. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos instalar esse cara aqui no nosso projeto. Então, eu vou abrir aqui no terminal, copiei ali o comando e vou colar aqui no terminal, beleza? E a gente vai executar aqui esse comando para instalar a API do Google aqui, o SDK da API do Google. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom só para aparecer na mesma linha. Beleza? Tá instalando aqui pra gente e ele vai trazer aqui todas as dependências aqui das APIs do Google pra gente trabalhar dentro do nosso projeto, beleza? Beleza, instalou aqui, vou aumentar o zoom novamente aqui.
e vou fechar aqui o terminal. Galera, a gente vai fazer o seguinte, nesse nosso arquivo login.php, a gente vai carregar o autoload do Composer também. Então aqui em cima a gente vai colocar o require aqui, então vai ser dir, nosso diretório atual, né? vendor/autoload.php. Aqui em cima a gente coloca o comentário de autoload do Composer. Beleza? Então aqui eu estou carregando as classes do Composer. Vou definir aqui as dependências que eu vou usar aqui. Então, as dependências aqui. A primeira que eu vou utilizar, né, a própria dependência do Google Client. Então aqui eu vou colocar use Google. Eu vou colocar aqui use Google /client. Beleza? Vai ser Google Client aqui. E eu vou dar um nome para ela, um apelido aqui para ela, para que a gente possa utilizar ela de uma forma mais fácil de entender onde a gente está chamando o Google aqui dentro do projeto, ao invés de chamar apenas de client, né? Então eu vou chamar de Google Client, dessa forma aqui, beleza? Então Google Client com G maiúsculo e com C maiúsculo aqui também. Beleza? Dentro do projeto a gente vai usar essa classe aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como que ficou aqui o exemplo do Google. Aqui ele chamou a classe de Google Underline Client, mas não tem problema, a gente pode trocar no nosso. E vamos copiar esse cara aqui, né, galera? Vamos copiar aqui para ver o que está acontecendo aqui, como que esse cara vai funcionar. Essa primeira validação aqui, galera, deixa eu até comentar aqui. Vou colocar aqui que é a validação principal do cookie. Tá? Então, essa é a primeira aqui. Essa é a primeira que a gente fez. Agora, aqui abaixo a gente vai fazer a validação secundária do token. Né? Na verdade, a validação do token é a mais importante para a gente, porém, em segurança, a validação do cookie ali é a mais importante. Então, agora a gente vai fazer a validação do token. Vou colar aqui o que o Google trouxe. A única coisa que eu preciso fazer é trocar o nome aqui, de Google Client aqui, para esse nome aqui. E aqui, galera, olha que legal, ele coloca aqui pra gente esse Client ID. Esse Client ID é o mesmo Client ID que a gente colocou no nosso formulário ali de login. Beleza? Deixa eu só apagar alguns comentários aqui do Google. Vou colocar um comentário meu aqui, né? Instância do cliente Google. Beleza? Esse cara aqui a gente precisa editar com Client ID. Então a gente vai vir aqui nos nossos includes, login e vai copiar esse Client ID aqui. Beleza? Copiei. Vamos colar aqui no lugar desse Client ID aqui, beleza? Depois, galera, ele fala para a gente obter o payload, né? Aqui são os dados realmente do usuário. Então aqui eu vou colocar obtém os dados do usuário com base no JWT. Por que no JWT? Esse ID token aqui é o nosso post credential. Então a gente pode pegar o post credential aqui e colocar aqui dentro, beleza? Aqui, galera, ele já faz até um if pra gente se o payload teve sucesso. Então aqui eu vou colocar verifica os dados do payload. Beleza? E aqui abaixo ele traz aqui um if else pra gente. O que a gente vai fazer aqui, galera, é o seguinte. Eu vou apagar esse conteúdo aqui, né? Vou apagar esse else aqui também que a gente não vai usar por enquanto. E vou colocar aqui um iset nesse cara, beleza? Só pra gente validar de uma forma melhor aqui. Então, iset, eu quero saber se esse payload aqui tem um e-mail. Né? Se ele tiver um e-mail, é sinal que ele está válido, né? Então vamos colocar aqui os dados desse payload aqui para a gente verificar o que está acontecendo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos testar agora, galera. Colocamos aqui o Client ID, colocamos aqui o Post Credential e colocamos um debug aqui se tiver um e-mail dentro desse payload. Vamos testar agora para ver como que isso aqui vai funcionar. Vou voltar aqui para o meu login, vou colocar o login com wdev de novo e vamos ver se vai funcionar, galera. Cliquei aqui. Carregou aqui, galera, olha que massa, trouxe aqui o e-mail, trouxe aqui o nome, a imagem de perfil, aqui trouxe os nomes separados também. E com isso aqui, galera, a gente já consegue começar a gerenciar a nossa sessão de login desse usuário dentro do nosso sistema, né? E quando a gente fala de sessão de login, a gente pode gerenciar isso de várias formas. E uma delas é realmente utilizando as sessões do PHP. E para o vídeo de hoje, galera, para ficar bem simples aqui, a gente vai criar uma sessão de login utilizando a variável session do PHP. E a gente vai utilizar aí uma classe, a gente vai criar uma classe bem simples para gerenciar esse login do usuário para a gente, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso projeto e aqui a gente vai implementar uma classe dentro do projeto aqui, dentro dessa pastinha app. Então dentro dessa pastinha app a gente vai criar uma nova pasta, beleza? Que vai ser a pastinha session, beleza? E dentro da pastinha session a gente vai colocar uma classe chamada user, beleza? Então user.php. E vamos começar aqui já abrindo o PHP, definindo o namespace dessa classe, que é app _session, beleza? Aqui eu tenho a classe chamada user.
E dentro dela, galera, a gente vai colocar alguns métodos aqui que vão ser muito importantes dentro do nosso projeto. O primeiro método aqui, a gente vai criar ele como privado, porque ele vai ser chamado pelos demais métodos dentro dessa classe. Eu vou criar um método estático também, então é private static function, e eu vou chamar ele de init. Esse cara aqui vai ser responsável por startar a sessão, porque não é só usar a variável session do PHP que aí a gente vai conseguir usar sessões. Não, a gente precisa iniciar uma sessão aqui dentro. E essa função aqui vai ser responsável por verificar se já não existe uma sessão iniciada para iniciar ela dentro da nossa aplicação, porque a gente não pode startar a sessão duas vezes aqui dentro, beleza? Então vamos colocar um comentário aqui, método responsável por iniciar a sessão dentro da aplicação. O retorno dele aqui eu vou colocar como booleano, beleza? True e false pra gente. E aqui, galera, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar num retorno aqui e eu vou chamar uma função do PHP aqui chamada session_status. Essa função vai retornar um código, né? Um código de status da sessão. E a gente vai verificar se esse código não bate com o código da sessão ativa. E para ajudar a gente, o PHP tem algumas constantes para isso, então eu vou colocar aqui se esse cara aqui é diferente, né? E colocar aqui com dois iguais também, né? Diferente de PHP session active. E aí, se esse cara aqui for diferente, né, não estiver ativo, a gente vai retornar uma outra função que é session start, beleza? A gente vai startar uma sessão e caso já esteja ativo aqui, eu retorno true para ele aqui e tá super sucesso aqui, esse método aqui já vai estar funcionando. Dentro da nossa classe aqui, galera, a gente vai criar mais 4 métodos, né? Então vamos seguindo aqui a criação deles. O primeiro é o que vai definir o login desse usuário, que vai realmente logar esse usuário aqui no sistema. Vai ser o método público, então public static function. Vou chamar de login mesmo. Né? E aqui eu vou passar o nome do usuário, então vou colocar name e aqui o e-mail. Beleza? A gente vai receber o nome e e-mail desse usuário. Beleza? Vai ser método responsável por criar a sessão de login do usuário. Criar não, né? Definir a sessão de login. Definir a sessão de login. Aqui o nome vai ser uma string e aqui o e-mail também vai ser uma string. Beleza? Eu não tenho aqui um retorno para dar nessa função, então aqui vai ser super tranquilo. E aqui, galera, o que a gente vai fazer? Vou criar aqui a variável session. Vou passar para ela aqui um índice chamado user, beleza? E esse índice user aqui vai receber um array de dados onde eu tenho o name, que vai ser name aqui, e o e-mail, que vai ser e-mail aqui. Só que a gente criou o método int ali em cima, então a gente precisa chamar ele. Aqui eu vou colocar só um comentário aqui, que é define a sessão do usuário. E aqui em cima é inicia a sessão da aplicação. Que aí eu vou chamar o nosso init. Então, self init. Beleza? Esse cara aqui já é responsável por logar o usuário, né? Então, ele vai criar esse login aqui, né? Esse aqui já vai definir a nossa sessão, né, galera? Então, já vamos testar ele, já vamos configurar ele aqui na nossa aplicação e depois a gente continua a construção das nossas classes aqui, beleza? Então, vou salvar aqui eu já tenho o login. E aqui, galera, nesse arquivo login.php, eu vou colocar mais essa dependência. Então, use/app/session/user, beleza? Aqui eu tenho uma sessão de usuário. Aqui dentro desse set do payload aqui, galera, a gente vai chamar essa nossa classe aqui do session user e a gente vai chamar o método login, onde a gente vai passar payload name, que é name ali, deixa eu só ver no navegador aqui se é name mesmo. Isso é name mesmo, tem o nome completo aqui. E também a gente vai passar aqui a outra parte do payload aqui, que vai ser o e-mail, né? Que vai ser esses dois caras aqui que vão gerar a nossa sessão, beleza? Definir aqui, galera. E agora eu preciso retornar lá para a home do site depois com esse cara aqui logado. Então, eu vou chamar aqui esse location novamente. Né? E aqui eu já tenho esse cara aqui retornando para home. Caso der errado essa nossa validação aqui com o Google, galera, eu não vou retornar para home, porque aí é um erro mesmo da aplicação, então eu quero parar todo o fluxo aqui. Então eu vou colocar aqui problemas ao consultar API. Beleza? Aqui é a API do Google mesmo, né? Então a gente vai colocar aqui um die aqui. Vou colocar mesmo problemas ao consultar API. Beleza? Se der esse cara aqui, é sinal que você precisa fazer um tratamento aí desse erro também, tá? A gente não vai fazer o tratamento de todas as exceções aqui dentro do projeto, a gente vai fazer a validação de login mais simples aqui, mas você pode melhorar esse projeto aí, beleza? Então aqui, galera, se der tudo certo, ele vai redirecionar para home criando a nossa sessão. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o projeto, vou voltar aqui para home do aplicativo aqui.
beleza? E vou logar novamente, galera. Então, se eu clicar aqui e eu retornar para home, é sinal que deu certo e eu estou com uma sessão ativa. Se ele parar naquele erro ali, é sinal que deu alguma coisa errada, beleza? Vamos executar aqui. Voltei para home, galera. Ele executou e já voltou para home aqui pra gente, então é sinal que a nossa validação e a nossa sessão foi criada. Agora, galera, a gente precisa criar um método para verificar se o usuário está logado ou não na plataforma. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro da nossa classe user, a gente vai criar um método chamado isLogged, beleza? Então, a gente vai colocar aqui public static function isLogged. Se o nosso usuário estiver logado, esse cara tem que retornar true. Se o nosso usuário estiver deslogado, tem que retornar false para a gente. Então, método responsável por verificar se o usuário está logado. Beleza? O retorno dele é realmente booleano. E o nosso retorno aqui vai ser o seguinte. Antes de dar o retorno, na verdade, tem que dar o init aqui, né? Porque caso não tenha sido chamado, a gente precisa startar a função aqui, startar a sessão aqui. Então aqui a gente vai verificar se o nosso usuário está ou não definido na sessão. Vou colocar aqui retorna a existência do índice user na sessão. Beleza? Então se a gente vai retornar a existência dele, então é return e set session user. Se existir esse cara, é sinal que está logado. Se não existir esse cara, é sinal que está deslogado. Beleza? E onde que a gente vai chamar esse cara? Dentro do nosso index.php. Então, aqui a gente vai, antes aqui do nosso header e tudo mais, a gente já vai definir as nossas dependências. E vai ser /app, /session, /user. E eu vou chamar de session user também, tá? Então, session user aqui. Vou colocar um comentário aqui que são as dependências. Beleza? E agora, galera, eu vou chamar esse método ali do isLogged no momento de incluir aqui o corpo da página. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Aqui dentro do corpo da página, eu vou passar o session user e vou chamar isLogged aqui. Caso eu estiver logado, eu vou carregar uma página chamada admin. Caso eu estiver deslogado, eu carrego o login aqui, beleza? Então, eu vou copiar essa página aqui. Vou colocar 2 pontos aqui e vou colar aqui embaixo. Então aqui, galera, eu tenho um ternário. Se esse cara aqui for verdadeiro, vai carregar esse primeiro. Se for falso, vai carregar o segundo. Logo, se ele for verdadeiro aqui, eu vou carregar o admin.php. Beleza? Esse cara admin.php não existe ainda dentro do includes, a gente vai criar. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou duplicar o meu login aqui e vou chamar de admin.php. Beleza? Vou remover esse item aqui, que é o botão aqui de login. E vou trocar aqui esse H1 aqui de login com Google para admin wdev. Beleza? A gente não vai construir realmente o painel de administração, mas só para a gente entender que esse usuário aqui está logado nessa parte aqui do sistema, beleza? E esse parágrafo aqui, galera, a gente vai trocar por um texto aqui que a gente vai colocar o nome do usuário logado. Então vai ficar olá, nome aqui, a gente vai trocar o nome ali, né? Então, olá, nome, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao painel wdev. Beleza? Esse aqui é uma frase que a gente vai colocar e a gente vai trocar esse nome aqui pelo nome real do usuário mesmo, só que a gente precisa ver se isso aqui funciona primeiro, né? Então, se esse cara aqui retornar true, esse admin deve ser exibido, se retornar falso, o login deve ser exibido. Então, vamos logar novamente aqui e ele deve voltar para aquela tela nova de admin. Então, vamos executar. Olha aqui, galera, trouxe aqui o admin e se eu atualizo a tela, galera, ele continua no admin, porque a minha sessão de usuário ainda existe, né? Ela continua existindo, então ele não volta mais para aquela tela de login. Beleza? Se eu iniciar um novo navegador aqui ou matar aquela sessão, esse cara aqui vai voltar para o meu login, beleza? Então vamos colocar o nome do usuário aqui, né, galera? Então aqui no meu admin.php a gente vai criar o seguinte, galera. Eu não gosto muito de misturar PHP com HTML aqui, mas só para deixar mais simples o projeto, a gente vai fazer aqui em cima. Vou criar uma variável chamada info e essa variável aqui vai receber /app, /session, /user. Beleza? Você pode chamar diretamente assim ou criar as dependências ali no use também. E aqui eu vou colocar o getInfo, que vai ser um método que a gente vai criar agora, galera. Esse getInfo vai trazer os dados do usuário, né? Esse getInfo aqui vai trazer o nome e e-mail da sessão, tá? Esse getInfo aqui não existe, a gente precisa criar, e até vou colocar um comentário aqui, retorna as informações da sessão do usuário. Beleza? Então vamos criar esse getInfo aqui para a gente trazer o nome para cá. Beleza? Então aqui na classe user a gente vai criar um novo método, public static function
getInfo, beleza? Ele vai ser responsável por retornar os dados aqui da sessão, né? Então, para isso, eu vou pegar aqui e copiar uma boa parte aqui do getInfo e vou trocar aqui, galera, o meu retorno para retornar diretamente o session user ou retornar vazio aqui pra gente, ou retornar nada aqui pra gente. Pode ser o vazio aqui, que pode ser tranquilo aqui. E a gente já coloca como retorno de array. Então, método responsável por retornar as informações guardadas na seção do usuário. Beleza? O retorno aqui vai ser um array. E aqui dentro ele já vai retornar para a gente os dados, né? Então aqui retorna os dados da sessão. Beleza? Os dados da sessão aqui do usuário. Vamos atualizar aqui para ver, galera. Eu vou atualizar a tela aqui. Olha aqui que ele trouxe, galera. Trouxe o nome e trouxe o e-mail pra gente aqui. Então agora basta a gente usar esse índice nome aqui, name, né, no caso, dentro do nosso admin aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma impressão aqui e vou passar info name aqui dentro. Beleza? Vai ser o nome do nosso usuário aqui. Vamos atualizar para ver. Opa, esqueci de tirar o debug, galera. Deixa eu tirar o debug daqui, deixa eu pular uma linha também. Já ficou legal aqui em cima. Vamos atualizar agora, deve aparecer. Olá, WDev canal, seja muito bem-vindo ao painel WDev. Olha que legal, galera. Ele trouxe aqui pra gente. Dá até pra gente colocar um negrito aqui, né, pra ficar diferente aqui o nome, né, pra destacar mais o nome aqui dentro do parágrafo. Vamos ver aqui como que vai ficar. Olha que legal, galera, ficou aqui destacado pra gente. E agora a gente precisa de um botão para sair aqui da nossa aplicação, né, para deslogar aqui da aplicação. E para isso, então, a gente vai colocar um botão aqui nesse admin, né, aqui logo abaixo. Vamos colocar aqui um link apontando para logout.php, um arquivo que não existe ainda, que a gente vai criar. Beleza? Aqui dentro a gente vai passar um botão class, a gente vai passar btn primary, beleza? Vai ser uma classe aqui do próprio Bootstrap, tá? E aqui dentro eu vou colocar sair aqui, beleza? Então vai ser button aqui, né? A gente pode colocar até o danger aqui para sair, na verdade, acho que vai ficar legal, que vai ser a cor vermelha aqui, e ele vai jogar a gente para esse logout.php. Vamos dar uma olhada aqui como que tá o projeto. Olha aqui, galera, ficou bem legal. Aqui já tem o sair aqui no projeto. Se eu clicar aqui, ele leva a gente para o logout, mas o logout ainda não existe. Se a gente clica, dá 404 aqui, beleza? Então vamos fazer o seguinte, galera, vamos duplicar esse login e vamos criar o logout, beleza? No logout aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa deletar aqui a dependência do Google Cloud, que a gente não vai precisar. A gente vai precisar deletar as validações aqui, tanto do token quanto a validação do ID mesmo, né, do CSRF token, quanto do token ID. Vou deletar. E aqui, galera, a gente vai usar somente o session user. Então aqui eu vou colocar um comentário chamado desloga o usuário. E aqui a gente vai chamar um método que também não existe ainda, que a gente vai criar, que vai ser session user logout. Esse cara aqui vai ser responsável por destruir aquela sessão, né, de usuário ali que a gente criou. Então, dentro da classe user, a gente vai criar o método public static function logout. Beleza? Aqui dentro do logout, a gente vai colocar, então, um set session user. Beleza? Só que antes a gente tem que chamar o nosso init também. Beleza? Deixa eu copiar aqui o nosso init e vou colar aqui em cima. E aqui, remove a seção do usuário. Beleza? Aqui em cima a gente vai colocar um comentário também. Então, método responsável... método responsável por deslogar o usuário, né? Ele destrói a sessão ali para deslogar, não tem retorno aqui, não precisa, então ele vai deslogar o nosso usuário aqui. E nesse logout, depois que ele deslogar, ele precisa redirecionar o usuário lá para home. Então eu vou até copiar aqui esse header aqui e vou colar aqui abaixo e vou colocar um comentário: redireciona o usuário para home. Beleza? Aqui, galera, eu vou colar então location para index.php e o nosso exit aqui no final. Beleza? Vamos testar então esse cara. Deixa eu atualizar que ele já vai deslogar o meu usuário. Então, veio aqui para a primeira tela com login. Vou logar novamente com WDev. Entrei aqui logado. Se eu atualizo, eu continuo logado, galera. Só que se eu clico aqui em sair, eu saí aqui e volto para a tela inicial de login e não estou mais com o painel disponível, né? Não estou mais com essa ação aí administrativa liberada porque eu não tenho mais a seção de login. E se eu entro novamente, aí sim eu posso acessar novamente essa área admin aqui dentro do sistema.
E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje, onde aprendemos na prática a aplicar aí o botão entrar com Google dentro das nossas aplicações, desde o momento da criação do aplicativo das credenciais dentro do Cloud Google lá, até a implementação HTML, né, o front-end aqui e back-end aqui dentro da aplicação PHP, além de gerenciar até a seção do usuário aqui utilizando uma classe bem simples que a gente implementou aqui, usando as próprias seções do PHP para isso. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí, e uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.